Olá, começa agora o programa Em Pauta e hoje nós vamos falar sobre a redução da maioridade penal. É um assunto polêmico que voltou a ser discutido principalmente depois que um estudante em São Paulo foi morto por um jovem de 17 anos que completou a maioridade penal alguns dias após o crime. Para discutir sobre o assunto, eu converso com o conselheiro municipal de políticas sobre drogas, Renato Goulart, com o promotor de infância e da juventude, Jadir Cirqueira, e com o advogado especialista em direito penitenciário, Anderson Machado. Bem-vindos ao programa Em Pauta. Doutor Jadir, em primeiro lugar, para o nosso telespectador entender, explica para a gente como que funciona a lei. O jovem, ele pode ser punido de qual idade até qual idade? Como que funciona isso? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele divide a responsabilidade nos adultos. Nós aplicamos o direito criminal. Em relação à criança de 0 a 12 anos, o Conselho Tutelar é quem aplica as medidas cabíveis. De 12 aos 18, aí é a Vara da Infância e Juventude que pune esse adolescente que pratica o ato infracional. Toda vez que um adolescente ele é envolvido na prática de um ato infracional, que para o adulto nós chamamos de crime, ele é preso pela polícia militar, é levado à delegacia de polícia, em seguida é apresentado ao promotor de justiça e finalmente o juiz pode condenar ou absolvê-lo. Então ele passa por um processo como os adultos, só que é um processo mais rápido e diferenciado. O que se discute em relação à idade penal é se a idade de 18 anos é o ideal para se definir essa etapa da responsabilização. E aí já se embute um primeiro problema, porque quando se diz que o adolescente não é punido criminalmente, na verdade não é assim. Se nós formos no CZ hoje aqui em Uberlândia, que é o Centro de Internação de Adolescentes, ele possui hoje 128 adolescentes internados, ou seja, eles estão presos cumprindo pena por um crime que eles cometeram anteriormente. E no sistema penitenciário nacional, existe hoje uma superlotação. Para que você tenha uma ideia, o número de presos no Brasil triplicou nos últimos anos. Hoje nós temos a quarta população carcerária do mundo. Isso significa dizer que os presídios estão lotados e colocar jovens na idade de 16 anos, quiçá 14, quiçá 12, 10, ou até bebês, numa penitenciária, me parece que não é algo bom de se discutir. Eu entendo o sofrimento da família das vítimas, o tema realmente ele é complexo, ele é um tema de difícil tratamento, né, doutrinário, científico, popular, mas a gente precisa trazer o debate para o plano científico. E no plano científico falta muito mais, e aí é fato, eu atuo na área e posso falar isso com tranquilidade, o estatuto, no âmbito da proteção, ele não é aplicado como deveria. E por conta desse aspecto, nós não discutimos uma questão maior, que é a falta de local de cumprimento das medidas de proteção em relação às drogas, por exemplo, e a falta de locais de cumprimento das medidas socioeducativas. Ou seja, nós temos uma impunidade em relação à infância e juventude, não é por conta exclusivamente da infância, mas muito mais por conta do poder público que não dá as condições de cumprir essas medidas. Bom, aqui nós temos entre os convidados o doutor Jadir, que é contra a redução, e os nossos outros dois convidados que são a favor. Então eu vou querer entender um pouco por quê, por exemplo, no caso do doutor Anderson, por que você é a favor? Como que você considera que um jovem de 16 anos ele já tem uma noção do que ele está fazendo, do ato que ele está cometendo? Sim, eu considero, e eu acho o seguinte, eu acho que teria que ter uma redução mesmo, e eu sou a favor da redução para 15. Eu acho que nós deveríamos ter um prazo, vamos estipular, daqui a 3 anos a redução passaria para 17, mais 3 anos para 16 e mais 3 anos para 15. Porque eu acho que a partir de 15 anos, o jovem que pega uma arma e sai de casa para fazer um assalto com 15 anos, ele tem a maior ciência, a maior consciência do ato que ele está fazendo. E se todo mundo que já foi assaltado por um menor e por um adulto, ele sabe essa diferença. Quando você é assaltado por uma pessoa de 30, 33 anos, ele vem, te encosta a arma, pede a sua carteira, pede o seu celular, fala para você caminhar sem olhar para trás. É uma coisa mais calma. Vou dizer de uma maneira irônica, é um assalto melhor. Quando você é assaltado por um jovem de 14, 16 anos, ele já chega te dando coronhada, ele não tem aquela autoafirmação, então ele quer impor, pela força bruta. Já te chamando de vagabundo, te dando coronhada e tudo. Então, se você chegar na população em geral, a maioria prefere ser assaltado por um de 30 do que por um de 15. E hoje, o poder de informação, o poder de tudo
que existe para o jovem de 15 anos, ele é um adulto completo. Eu não vejo a diferença. Por que nós devemos tratar diferente um de 15 que manda a mão numa arma e vai fazer um assalto e um de 30? Por que o judiciário vai ter essa diferença? Por que nós vamos chamar um de apreendido e o outro de preso? Eu não vejo isso. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que a agressividade de quem começa com 15, 16 até 17 anos, ela é muito maior do que aquele que já está com 30, com 25. Então, nós chegamos num ponto. O doutor Jardim falou, mas aí nós não temos onde pôr tudo. Aí já é um outro problema, que é do penitenciário. O sistema penitenciário brasileiro está quebrado? Está quebrado, está falido. A cadeia não conserta. Também concordo, mas não vão deixar solto? Aí você pega aí, crimes bárbaros acontecendo, eles imputando o crime ao menor, e o Brasil, o que mais me deixa constrangido é que o Brasil é conivente com isso. Vou citar um caso, aquele do Corinthians, que foi lá, foi aquele menor mesmo? Como que aquele menor saiu do país? Ele tinha autorização para sair do país? O pai e a mãe dele estavam juntos? Como que ele sai daqui, vai para o exterior, assiste um jogo, mata uma pessoa e volta e aqui assume o crime? Foi ele mesmo? Eu não acredito. Por que jogaram nele? Por que no Brasil o menor que mata não vai nem preso? Então, aquilo é um caso mal resolvido. Por que não foi o maior que assumiu? Eu já sabia antes, dei várias entrevistas antes e falei, vai assumir o menor. Então é muito fácil. Por que o tráfico usa o menor? Agora, que diferença tem uma pessoa que tem 17 e 9 meses e um que tem 18 anos e um dia? Vai mudar? Nós vamos pegar um que tem 18 anos e um dia e vamos colocá-lo na cadeia, vamos tratá-lo como criminoso, vamos exigir a força da lei. Aí o outro que falta 3 dias para inteirar 18, não, esse não. Esse é um jovem, ele tem que ser tratado diferente, sendo que esse é muito mais agressivo. Então eu acho que não parte da idade, parte do princípio. E se a gente começar a coibir isso mais cedo, eu acho que nós vamos ter um resultado melhor lá na frente. Eu acho que hoje os presídios estão cheios porque não foi feito isso lá atrás. Se tivesse reduzido lá atrás, eu acho que hoje nós não teríamos tanto no presídio. Até porque tem uma parte da sociedade que fala que o menor infrator, ele vai por causa do meio social, porque ele não tem o poder para comprar aquele tênis, aí ele tem que roubar para ter aquele tênis. Bom, a presidente está aí na televisão falando que erradicou a pobreza. Se erradicou a pobreza, nós não vamos ter mais esse problema. Então vamos passar para 15. Porque se ele fizer isso, é porque realmente ele tem uma mente voltada para o crime. Ele vai fazer isso com 12, com 13, com 15, com 30. Ele não vai ser um fruto da sociedade. Renato, você acredita que com essa, talvez, impunidade, pela questão, deles ter uma punição mais intensa após os 18, os adolescentes estão cada vez mais se jogando no mundo dos crimes, já que talvez a punição dele é mínima? Não só o adolescente, como o adulto, aqueles maiores estão usando os adolescentes, estão usando as crianças para o crime, por saber da impunidade. Então eles passam a responsabilidade para o menor. E nós estamos preocupados com grandes crimes que ocorreram agora em São Paulo, Rio, e nós temos em Uberlândia menores com 9 anos de idade participando do tráfico, estando com crime na mão também e propiciando isso. Nós temos o ECA perfeito, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o nosso promotor colocou aqui, ele não é aplicado. E nunca foi. Difícil são aquelas instituições que dão a condição do menor se recuperar. O nosso promotor afirmou, temos 128 pessoas aqui, menores, onde tem só 80 vagas. Olha o erro, os presídios todos superlotados. E aonde nós vamos colocar toda essa massa? Embora o judiciário, os legisladores tenham se preocupado, hoje furto e receptação de mercadoria não dá mais cadeia, menos de 4 anos não fica preso. E esta impunidade é o exemplo que vem da Câmara do Senado, que está aí cheio de ladrões, de bandidos e impunes. E o que nós vamos fazer com essa nossa juventude? O pai tem que ser responsabilizado, a família tem que estar aí, a escola tem que estar aberta em tempo completo, de manhã, de tarde e de noite.
Nós precisamos cuidar da juventude. Agora, não é deixando impune que nós vamos resolver esse assunto. Nós temos que mudar o sistema prisional brasileiro? Temos. Nós não podemos admitir que um pai de família ganhe um salário de R$ 678 e um presidiário ganhe R$ 971. Olha o que está a inversão dos valores. E eu não vi ninguém da sociedade dos direitos humanos está defendendo as vítimas. O que o Estado faz pelas vítimas hoje? Nós, a sociedade que trabalha, que paga os impostos, somos vítimas, temos que pagar proteção, além da escola para os nossos filhos, da saúde, a proteção, vivemos dentro de casas cheias de grade, não temos liberdade de andar na rua e nas praças, os nossos filhos estão presos dentro das escolas e dentro dos centros, dos shoppings, porque não têm a liberdade de ir andar normal na rua. Nós precisamos mudar tudo isso. Nós não podemos admitir que uma promotoria da infância e da juventude tenha 5 pessoas em Uberlândia para fazer o acompanhamento e a fiscalização da venda de bebida alcoólica, entendeu? Em todos os pontos, e não só bebida alcoólica, mas droga, em boates e na cidade. Nós precisamos modificar isso. O judiciário, falta estrutura para ele, certo? E nós temos aí emprestando dinheiro para o exterior, para outros países, e quando nós não temos uma estrutura do judiciário para fazer se cumprir a legislação vigente. Então, isso que a população precisa ir à rua e exigir dos nossos legisladores e dos nossos governantes que realmente dê condição ao judiciário para que ele aplique a lei e faça funcionar. Porque senão nós vamos ter berçários com presos, e o que não é possível no nosso país. Bom, daqui a pouquinho eu vou querer falar um pouco sobre o trabalho de ressocialização e a reincidência desses jovens, mas é logo depois do intervalo. O programa Em Pauta volta já. Esta é a melhor notícia do ano. Em 2012, mais 16 milhões e 400 mil brasileiros saíram da miséria. Isso foi possível porque o governo federal criou o Brasil Carinhoso para proteger crianças e jovens de até 15 anos de famílias extremamente pobres do Bolsa Família. Com o Brasil Carinhoso, chegaremos mais rápido a um Brasil sem miséria. Brasil Carinhoso, Brasil sem miséria. Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se. Use sempre camisinha. A vida é melhor sem AIDS. Esta é a Gabriela. E esta é a Gabriela daqui a alguns anos. Pois é, tudo que a Gabriela está aprendendo aqui nos primeiros anos de estudo vai definir as suas oportunidades lá no futuro. É por isso que os estados e municípios estão unidos ao governo federal num grande pacto para que toda criança seja alfabetizada na idade certa, até os 8 anos. Participe, este compromisso é de todos nós. É o Brasil fazendo mais pelo meu presente. Para que eu possa fazer mais pelo futuro do Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Concerto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. De volta com o programa Em Pauta, hoje discutindo sobre a redução da maioridade penal.
Doutor Jadir, como que está essa questão da reincidência? Os jovens, a gente percebe que às vezes o mesmo adolescente comete o crime, ele é detido, passa um tempo, novamente ele já está na rua cometendo crime novamente. Esse é um problema que acontece tanto para os adolescentes quanto para os adultos. O Brasil tem um dos índices maiores de reincidência também no mundo. E isso decorre da ausência de uma política penitenciária adequada, que não dá o tratamento nem para o jovem e nem para o adulto. Agora, em relação à questão da maioridade penal, a gente precisa discutir esse tema de uma forma muito fria e desapaixonada. E eu sei que amanhã eu posso ser vítima de um assalto, eventualmente posso ter um membro da família morto por um adolescente. E isso pode acontecer tanto quanto adolescente quanto para o adulto. Mas tem alguns pontos que precisam ser frisados, porque é importante para o debate. Primeiro, a idade penal, ela é uma cláusula pétrea. Ora, se ela é uma cláusula pétrea, mesmo que o Congresso Nacional entenda que deva reduzir a idade de 18 para 16, fatalmente o Supremo Tribunal Federal ele já tem uma posição consolidada dizendo que não se pode reduzir, mexer num direito fundamental do homem em sociedade. Então esse é um ponto jurídico. Um argumento sociológico, os presídios estão lotados. O sistema socioeducativo também está lotado, ou seja, nós estamos tentando atribuir uma responsabilidade somente ao jovem. Eu não excluo do jovem essa responsabilidade, mas o Estado precisa também ser chamado à discussão, ou seja, o Estado de Minas Gerais, ele não trata o adolescente como deveria, ele não constrói o sistema de internação adequado. Da mesma forma, os municípios não cuidam do sistema de proteção do jovem para que ele não entre na criminalidade. Então, ou seja, a gente às vezes critica o ECA, critica o jovem, mas esquece de fazer uma crítica mais ampla, que é do governo e do Estado, que não dá as mínimas condições de tratamento para ressocialização. Um terceiro ponto que é importante a gente discutir. Não é verdade que o jovem não é punido. Ele é punido. Experimenta ir ao CESEU e perguntar se o jovem que está lá cumprindo medida de internação de até 3 anos, ele não se sente punido. Ou seja, a gente usa um eufemismo chamado internação, mas na realidade é prisão para o jovem. E ele deve sair de lá recuperado, ou pelo menos deve tentar essa recuperação para evitar que essa reincidência seja grave e alarme a sociedade. Agora, se nós compararmos matematicamente o tempo que passa um jovem no sistema de internação e o tempo que passa um adulto no sistema prisional, pelo mesmo crime, vejam só, um adolescente que pratica um homicídio, ele vai ser punido até 3 anos. E a média nacional é que ele fique preso 2 anos. Um adulto que pratica um homicídio, nas mesmas condições, ele também fica só 2 anos. Exceto se for crime hediondo, que ele fica até 3 ou mais. Mas se fizermos uma comparação estatística, nós vamos verificar que tanto o adolescente quanto o adulto, eles são punidos com o mesmo rigor. Então, na realidade, não é verdade dizer que o adolescente não é punido. Ele é punido, sim. O que falta para nós do direito, e eu como promotor de justiça, fico confortável para dizer isso, nós não temos local para internar quem precisa, ou seja, aí eles têm razão em falar da impunidade. Mas essa impunidade que não pode ser atribuída só ao jovem, e sim à nossa sociedade, que não construímos estruturas adequadas para que eles sejam punidos. Ou seja, se nós apertarmos a mão aqui hoje em Uberlândia, nós temos 128, nós teríamos que prender 500 adolescentes. Mas aí eu devolvo a pergunta, onde vamos colocar 500 adolescentes internados? Então, por isso é que, na realidade, a troca da redução da idade penal de 18 para 16, nós vamos fazer o que nós fazemos há séculos, apenas mudar a lei. E no dia que nós mudarmos a lei no Brasil, nós resolvermos problemas sociais, nós vamos dar um avanço considerável. Ou seja, apenas mudar a lei não resolve. Eu fico triste quando as vítimas são massacradas. Eu concordo com eles quando dizem que as vítimas precisam de proteção. Eu, como promotor de justiça, eu luto no tribunal do júri, no processo, para que as vítimas sejam ressarcidas dos seus direitos. Mas, de outro lado, eu não posso acreditar que apenas o sistema penal é suficiente para resolver o problema. Quer dizer, essa é uma discussão técnica, sofisticada e complexa, que a gente não pode agir na base da emoção. Ou seja, 90% da sociedade é a favor da redução da idade penal. Isso é indiscutível. Mas eu muitas vezes, a partir de debates sérios, sofisticados como esse aqui que nós estamos travando, a gente pode, pelo menos, gerar dúvida. Ou seja, será que colocar
mais jovem na cadeia, nós vamos reduzir a criminalidade ou nós precisamos punir o jovem efetivamente, mas ao mesmo tempo trabalhar muito mais na prevenção para que ele não chegue à esfera criminal? Doutor Jadir, a nossa preocupação, o seu conhecimento que o senhor tem, o senhor sabe como é que funciona, nós todos acompanhamos isso, o que fazer para que o Estado realmente deixe de aplicar em estádios de futebol e venha aplicar em escolas, em local que a gente possa ressocializar, recuperar esse jovem. Começar o Brasil de novo. Isso é uma cultura antiga, eu acho que nós temos que começar de novo, porque aqui no Brasil o que vale é futebol, é carro, é carnaval, é carnaval. Então música, o Brasil tem uma cultura de investir. O Brasil, eu sempre falei isso, um país que não tem segurança, educação, ele não vai para frente. E saúde são os 3 itens básicos. Qualquer país do mundo, eu viajo muito e posso falar isso, falo com maior tranquilidade. O país que não tem segurança, educação e saúde, ele não progride. Mas tem festa rave, tem festa rave, caso do Brasil, tem festa open bar todos os dias nessa cidade. E nós não temos policiais suficientes para colocar dentro dessas festas para proibir a venda de bebida alcoólica para menor e para proibir a venda de droga. Então nós precisamos, a situação OAB, toda essa turma que tem força, que tem poder, ACIUB, CDL, isso aí, nos mobilizar e parar com isso. Não adianta você fazer a briga, toda uma prevenção, um trabalho do judiciário, se as portas estão abertas para as festas raves, para a festa open bar. Inclusive é contra o Código de Defesa do Consumidor, é uma venda casada. E nós aceitamos isso na nossa cidade e aplaudimos. Vanessa, deixa eu só falar um ponto que eu acho interessante no que eles estão colocando. O Ministério Público em Uberlândia, né, eu e a doutora Epaminondas, com a doutora Edila, nós temos feito um trabalho gigantesco de não permitir que as crianças fiquem fora das escolas. Nós temos lutado no dia a dia para que nenhuma criança em Uberlândia fique fora das escolas. E é uma luta inglória. Por quê? Porque nós não temos sequer escola para todas as crianças. Em relação ao problema das drogas, as crianças, elas, na maioria das vezes, elas são vítimas. E eles têm razão quando eles falam isso. As crianças são vítimas. Mas nós precisamos, então, buscar soluções junto ao poder público, e aí é importante destacar que é o poder público municipal que tem a responsabilidade de colocar em prática a política pública municipal de proteção de crianças e adolescentes vítimas de drogas. Ou seja, então, quais os programas efetivos que nós temos em Uberlândia para tratar o jovem que, entre a falta de escola, a falta de perspectiva e a falta de uma política pública de relação às drogas, ele vai para a criminalidade. Ou seja, a gente precisa pensar, esse jovem que não teve condições de vida desde os primeiros anos de vida, ele vai para o sistema penitenciário, ele vai praticar o crime. Eu não estou aqui fazendo um discurso proselitista de que por ser pobre se pode praticar crime. Não é nada disso. Eu acho que assim, se praticou crime grave, tem que ser punido severamente, cadeia, sistema de internação. Acabou, né? De acordo com a nossa presidente, nós não temos mais pobreza no Brasil. Esse é um outro discurso falacioso. Eu tenho feito um trabalho de ida nas famílias, né? Eu comentei isso no programa anterior sobre redução de crianças em abrigos, e eu fui nas famílias. E a maioria das famílias são pobres. As pessoas são carentes, humildes, e é onde o traficante ele se aproveita. Ele chega nessa família que não tem um sustentáculo e que não tem a proteção do Estado. Ou seja, olha como é que isso é sério. Nós estamos querendo dizer o seguinte, o sistema criminal ele vai resolver o problema do crime do jovem. E não é verdade. Eu escrevo isto há mais de 10 anos, mostrando que o que reduz a criminalidade, além de uma punição segura, certa, e nós não temos a punição segura e certa, porque o Estado ele não dá essas condições. O juiz aqui em Uberlândia, ele pune, ele manda prender. Mas, para você ter uma ideia, nós temos hoje um déficit de 250 mil vagas em presídios. Ou seja, se nós reduzirmos a idade de 18 para 16, esses 128 que estão presos cumprindo pena e que não têm vaga no sistema penitenciário, eles vão ficar em liberdade. Ou seja, isso acaba sendo um contrassenso. E eu não quero deixar a ideia de que eu não fico sensibilizado com a situação da vítima do crime. De forma alguma. Mas esse debate ele precisa ser racional, ele não pode ser emocional, porque aí a gente acaba no emocional errando. E quando nós erramos na área criminal,
não tem retorno. Os advogados sabem aqui que quando a gente coloca na cadeia um inocente, alguém que deveria receber no mínimo de proteção, a gente acaba cometendo uma injustiça. Então, nesse sentido, é importante refletirmos com seriedade sobre esse tópico. Agora, se fosse por conta da população, essa lei já seria mudada, porque, de acordo com pesquisas, pelo menos 90% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal. Mas isso não acontece, né? Isso não adianta, não é como se pudesse votar como, por exemplo, quando das armas, né? Se é ou não legal. Certamente passaria. Agora, o preso não interessa ao Estado. Um preso hoje ele custa ao Estado mais de R$2.000. O preso não dá voto. O preso não é bom para o Estado. Nós nunca vimos um governante, um presidente do país, alguém lá, e debater a respeito dos presos. O preso, ele não é assunto fácil para o governo. Por que vai se manter preso? Para gastar mais de R$2.000 por mês com o preso? O que aquilo vai trazer de voto? Não vai trazer nada. Então, você nunca viu. Nós estamos aí num assunto polêmico. Me indica um político, seja ele presidente, senador, alguém que foi à tribuna, que foi e fez um debate a respeito disso. O Brasil tem essa mentalidade. Nós não queremos preso. O governador não quer, a presidente não quer, os senadores não querem. Isso não interessa para o Brasil prender. Por quê? O custo é muito alto e o retorno é muito baixo. Então eles não querem preso. Aliás, ao contrário. Eu vou usar um termo forte, com dó do promotor da infância e juventude. Pra você ver, são 3 pessoas aqui em Uberlândia para agir numa cidade de quase 1 milhão de habitantes. E vai prender? Não vai. Por quê? Porque o Estado não quer ninguém preso. O governo não quer ninguém preso. Isso não traz lucro para o Brasil. É um assunto à parte. Olha, nós temos já que encerrar. Eu percebo que o mais importante talvez é ser feito um trabalho com a sociedade, o governo dar uma estrutura melhor para que não hajam os crimes, né? Vanessa, só um pontinho. Ele colocou R$2.000 para cada preso. Vamos fazer um teste aqui em Uberlândia? Se nós dermos R$2.000 para cada família pobre, eu tenho certeza que nós reduzimos a criminalidade muito mais do que a redução da idade penal. Investir em escola, pega esses R$2.000 que vai investir no preso, investe no estudante. Investe na escola. Pega o dinheiro que vai investir na penitenciária e põe na escola. Porque não adianta você começar lá no topo também, você tem que começar lá embaixo. Vamos deixar esse assunto então para o nosso telespectador refletir. Obrigada pela participação no Programa em Pauta. E o Programa em Pauta fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Dê a sua sugestão de tema para os nossos debates. Basta ligar no telefone 3239-4343. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.